Olá, colegas e professora Daisy. Espero que estejam todos bem e que em breve nós possamos estar todos juntos novamente. Então, o nosso trabalho ele é sobre a dependência do álcool ou o alcoolismo. E nosso grupo é composto pela Caroline Dias, que sou eu, a Caroline Robaldo, a Cláudia Cardoso, o Gustavo Benner e o Matheus Mugel. Então, o alcoolismo, creio que todo mundo já tem alguma ideia do que se trata, devido à sua representação várias vezes também em novelas, séries, livros e filmes. No Brasil, o Ministério da Saúde publicou em 2017 que a ingestão de álcool representou 1,4% do total de óbitos, né, naquele ano. E em 2019, eles publicaram que 17,9% da população adulta no Brasil faziam uso abusivo do álcool. Então, no nosso trabalho, a gente espera aprofundar esse tema com a turma e que possamos também acrescentar o conhecimento dessa doença que afeta tanto física, psicologicamente e a vida pessoal do sujeito. Tá. A dependência do álcool é caracterizada pela vontade incontrolável de ingerir bebidas alcoólicas, a perda do controle, dependência física e tolerância, vai levando à necessidade progressiva de ingerir cada vez mais quantidade. E trata-se de uma doença multifatorial que afeta tanto homens quanto mulheres. Então, os sintomas do alcoolismo, eles se dividem entre sintomas físicos e sintomas psicológicos. Os sintomas físicos são sinais de abstinência, como tremores, cãibra ou parestesias, que são a sensação de formigamento, geralmente nas mãos, nos braços, nas pernas ou nos pés. E também sintomas digestivos, como náuseas e vômitos, neurovegetativas, como suores, taquicardias ou hipotensão hipotástica, que é uma alteração anormal na pressão arterial. E esses sujeitos também desenvolvem a resistência ao álcool a decorrer do tempo. Os sintomas psicológicos são alteração ao comportamento face ao álcool, perda de controle e desejo intenso de digerir a bebida, no caso. Os autores começaram a tentar dividir o alcoolismo em dois tipos. Um com início precoce, mais grave, com tendência a associações a outros tipos de psicopatologias, e um tipo com início mais tarde, com menor gravidade. Mas com essa divisão, os estudos de tratamentos não foram positivos e os tratamentos fracassaram. Uma explicação para esse fracasso seria a existência de 3 grupos e não 2, que foram propostos mais tarde, em que 2 grupos seriam de início precoce e um com início mais tarde. Mas nem o exame clínico provou estratégias confiáveis e simples para a identificação desses grupos. Mas nesses 3 tipos, o tipo 1 apresenta a síndrome de abstinência mais grave, que muitas vezes com crise convulsivas de abstinência, mas tem uma boa adaptação social do sujeito, que é o tipo 1, que ele participa de atividades de lazer, tem boa relação com familiares, não apresenta distúrbios na infância e não tem história de envolvimento em crimes. Ele começa o uso de álcool de modo social, desenvolve o uso constante dele, inclusive para aliviar os sintomas de abstinência. Ele apresenta compulsão com uma dose leva ao uso adicional de álcool, ele bebe mais depois de uma primeira dose. Existe história familiar de alcoolismo. Esse paciente pode ser classificado como um modelo de alergia e a meta de tratamento é a abstinência total, que é nunca beber. O tipo 2 não apresenta comprometimento somático e é difícil diagnóstico. Ele pode ser confundido com bebê controlado também, que apresenta aparentemente um beber apropriado, com pouca quantidade. A pessoa tem boa atividade social, apesar de menor atividade de lazer. Relação boa com os pais, porém sofre com o domínio materno. Ele é meio controlado na família, assim. Ele apresenta comportamento mais passivo. Quando é alcoolizado, ele muda totalmente o comportamento dele. O álcool, nesse caso, seria usado como dependente, como um tratamento para as dificuldades enfrentadas no desenvolvimento psíquico.
empregado, daí ele emprega o álcool como sedativo para a ansiedade e muitas vezes consome o álcool em conjunto com outras drogas sedativas. Esses pacientes podem apresentar grau moderado de dependência e poucas complicações clínicas. E o último tipo é o 3, que a pessoa apresenta comprometimento psiquiátrico. Bebe sozinho em casa, apresenta problema social com o uso do álcool, envolve família com agressões, até o marido, até a mulher, principalmente, com e sem álcool, sem ele também, na falta dele. Crime relacionado ao álcool, desemprego frequente, situação social ruim, que meio que se isola das pessoas. O álcool é consumido por ele como automedicação para desordens psiquiátricas e apresenta tendências autodestrutivas com pensamentos suicidas, com ou sem álcool também, na abstinência principalmente. E a história familiar é positiva para doenças psiquiátricas. Ele até apresenta período sem beber, mas ele volta a beber sempre. Meu nome é Cláudia e eu vou falar sobre herança, genes e ambiente. O transtorno do alcoolismo é de herança multifatorial. São diversos genes envolvidos com a influência do meio ambiente. As chamadas doenças complexas têm como característica a intervenção de mais de um gene para a transmissão da sua herdabilidade. Os estudos em família vêm demonstrando a agregação familiar, encontrando um aumento de 3 a 4 vezes maior na prevalência dessa dependência em parentes de primeiro grau de dependentes, quando comparado a indivíduos da população em geral. A herdabilidade foi estabelecida entre 50% a 60%, tanto para homens quanto para mulheres. Estudo de adoção e estudo em genes. Nos estudos de adoção, foi observado prevalência em filhos de pais biológicos alcoolistas e pais adotivos não alcoolistas em relação ao grupo controle. Crianças com pais biológicos não alcoolistas e pais adotivos não alcoolistas. Nos estudos de gêmeos, observou-se uma concordância maior entre monozigóticos em relação aos dizigóticos, sugerindo um efeito genético, principalmente no caso do alcoolismo precoce. Diversos estudos encontraram influências genéticas moderadas ou elevadas na dependência do álcool para o sexo masculino, que variam de 40% a 60%. Distintas prevalências de um determinado traço ou transtorno entre duas classes de gêmeos poderiam originar-se de diferença genética entre eles. Genes. Variações genéticas nas enzimas responsáveis pelo metabolismo do álcool, aldeído desidrogenase e álcool desidrogenase, determinam diferenças interpopulacionais na prevalência do alcoolismo e constituem os únicos genes com um papel confirmado no alcoolismo. Enzima álcool desidrogenase é a enzima responsável pela metabolização do álcool, evitando altos níveis no sangue. Enzima aldeído desidrogenase mantém baixos os níveis de acetaldeídos e suas variantes são a LD1, a LD2, a LDH2, é biologicamente inativa no organismo, o que faz com que 10% da população oriental seja resistente ao alcoolismo. Isso ocorre porque altos níveis de acetaldeído após o consumo de álcool causado pela deficiência da enzima, gerando sensação forte de náusea e vômito. Por essa razão, esses sujeitos tendem a beber menos. Não há genes únicos para o abuso ou dependência do álcool, e não há também genes únicos para o fenótipo, e 10% da população oriental são monozígotos para esse gene. Bom, eu sou o Matheus,
e eu vou agora falar um pouco sobre o sistema dopaminérgico, que ao longo dos anos foi realizado vários estudos sobre o sistema de recompensa cerebral, né, tendo um foco para as variações polimórficas dos genes, dos seus 5 tipos de receptores, que é o DR1, o DRD2, D3, D4 e o D5. Vamos começar então pelo DRD1, que é associado ao comportamento impulsivo, incluindo o abuso de drogas, né? Depois nós temos o D2, que o estudo encontrou prevalência 3 vezes maior do alelo A1 desse gene em dependentes graves do álcool, em relação ao grupo de controle. E nenhuma diferença foi encontrada nos casos leves de dependência, né? Depois, agora, nós temos o D3, que prevalece a prevalência significativa maior do alelo 1 desse gene em pacientes dependentes do álcool em relação ao controle, mas outros estudos não encontraram relação. Depois temos o D4, que as evidências de que os alelos longos desse gene, com 7 repetições, possam estar envolvidos na modulação da intensidade da fissura ao álcool. E depois temos o D5, que um estudo sobre possível associação entre um polimorfismo do gene e o abuso de substâncias mediado pelo traço de personalidade de busca da novidade foi achado positivo para o sexo feminino. Agora eu vou falar um pouco sobre se a personalidade da pessoa, né, do sujeito, tem uma relevância. E aqui nós temos 5 traços de personalidade que têm demonstrado uma suscetibilidade à dependência do álcool. O primeiro é o nível de atividade comportamental. Evidências de distintas fontes correlacionaram esta variável com risco aumentado para o desenvolvimento de alcoolismo. E teve vários estudos longitudinais, retrospectivos e mesmo de adoção que encontraram associação. E, além disso, um estudo observou scores significativamente mais altos de nível de atividade comportamental em filhos de dependentes do álcool, em relação a filhos de não dependentes, no caso, né? Depois nós temos a emotividade, que definindo esse traço como propensão a grande reação emocional aos estímulos do ambiente, encontraram maior resposta emocional em filhos de dependentes do álcool e em relação aos não dependentes, no caso, né? E, bom, medido como os scores para neutronicismo, né? No 3, a capacidade de arrefecimento emocional, que o único estudo encontrou uma dificuldade maior em jovens do sexo masculino de alto risco para dependência do álcool, para retornar à linha base emocional após ativação autômica, indicando a possibilidade deste traço estar envolvido na vulnerabilidade à dependência. Depois nós temos a persistência de atenção, que estudos têm demonstrado uma maior prevalência de distúrbios de atenção em população de alto risco para desenvolvimento de dependência do álcool, indicando esse achado como um fator de vulnerabilidade. Uma investigação neurofisiológica encontrou alterações de onda P3000 em filhos de dependentes de álcool, um marcador fisiológico relacionado ao mecanismo de atenção. E, por último, a sociabilidade. Alguns estudos prospectivos de pessoas que vieram a desenvolver o alcoolismo demonstraram variações na maneira de socialização, que poderiam ser resumidas sob o nome de desinibição comportamental, seja como agressividade, busca de sensação, impulsividade ou inconformismo social, no caso, né? Bom, meu nome é Caroline, eu vou falar sobre o diagnóstico e tratamento. A difícil definição do beber moderado. A definição do beber moderado é algo que varia conforme o sujeito, ou seja, o consumo excessivo de bebida alcoólica pode ser disfarçado como cultural. A OMS estabelece o consumo aceitável de até 15 doses para homens e 10 para mulheres, sendo uma dose equivale a aproximadamente 350 ml de cerveja, de vinho ou 40 ml de bebida destilada, considerando que cada uma contém entre 10 e 15 de etanol. Os padrões de consumo encontrados na literatura científica são o beber moderado, o beber pesado e o beber pesado episódico. A definição do beber moderado,
A dependência do álcool é definida no 4º Manual Diagnóstico Estatístico da Associação Americana de Psiquiatria, como a repetição de problemas decorrentes do uso de álcool em, pelo menos, 3 das 7 áreas de funcionamento, ocorrendo juntamente em um período mínimo de 12 meses. O diagnóstico prediz um curso de problemas recorrentes oriundo do uso do álcool e um consequente encurtamento da vida em uma década ou mais. No tratamento, trata-se tanto a dependência quanto a abstinência do álcool, contando com intervenções psicoterápicas individuais ou em grupo, como os alcoólicos anônimos, e intervenções psicofarmacológicas. Bom, os principais atendimentos em saúde mental são realizados nos Centros de Atenção Psicossociais, que é o CAPS, que existe no país, onde os pacientes recebem atendimento próximo da família, com assistência multiprofissional e cuidado terapêutico conforme o quadro de saúde de cada paciente. Também, a natureza do tratamento depende do grau da dependência do indivíduo e dos recursos disponíveis na comunidade. Então, o tratamento ele pode incluir a desintoxicação. O que seria isso? É o processo de retirada do álcool de uma pessoa com segurança, né? Então, esse processo ele é feito, a retirada, né, de forma passiva e de forma, vamos dizer assim, mais lenta, né, para que isso aconteça com segurança. O uso de medicamentos para que o álcool se torne aversivo ou para diminuir a compulsão pelo álcool. Então, esse medicamento, ele não vai levar a pessoa a não beber mais. O que vai acontecer? A pessoa, quando beber, vai ter menos sintomas aversivos do álcool. Então, seria essa situação dos medicamentos, certo? E também ajudar a pessoa a identificar as situações e sentimentos que levam à necessidade de beber, além de construir novas maneiras de lidar com essas situações. Então, nessa parte, entra muito a psicoterapia mesmo, porque referente à conversação, à psicoterapia, o paciente ele vai perceber o que levava ele a beber e quais os sentimentos que ele tinha quando ele estava bebendo e quais os sentimentos que levavam ele a beber e continuar, né, até que se tornasse um vício. Então, os tratamentos eles podem ser feitos em hospitais, em casas ou em consultas ambulatoriais. O envolvimento e o apoio da família é essencial para a recuperação, né? Porque a pessoa vai se sentir acolhida, a pessoa vai se sentir amparada, em que ela não está sozinha neste momento, que é um momento muito difícil da sua vida, né? Muitos programas também oferecem o aconselhamento conjugal e a terapia familiar como parte do processo de tratamento. Então, aqui nós trouxemos também uma parte do DSM, que são os critérios que são necessários para que seja feito o diagnóstico do alcoolismo. Então, primeiro, nós temos aqui a tolerância, que, como já citado com meu colega Gustavo, a pessoa desenvolve, ao decorrer do tempo, maior resistência ao álcool, e aí ela precisa beber mais para ter os efeitos desejados, além da abstinência, e a substância frequentemente consumida em maiores quantidades, ou por período mais longo que o pretendido, e o desejo persistente ou esforços mal sucedidos no sentido de reduzir ou concluir o uso da substância. Também muito tempo é gasto em atividades necessárias para a obtenção e utilização da substância ou na recuperação de seus efeitos. E também importantes atividades sociais, ocupacionais ou recreativas são abandonadas ou reduzidas em virtude do uso da substância. Por último, aqui temos o uso da substância contínua, apesar da consciência de ter um problema físico ou psicológico persistente ou recorrente, que tende a ser causado ou exacerbado pela substância. Temos aqui no finalzinho um exemplo que seria o uso de cocaína, embora o indivíduo reconheça que sua depressão é induzida por ela, ou o consumo continuado de bebida alcoólica, embora o indivíduo reconheça que uma úlcera piorou pelo consumo dessa substância.
Bom, um outro tratamento que muitas pessoas conhecem, que é bem recorrente, né, dessa dependência, é as casas de recuperação, né, para esses dependentes. Então, eu vou citar as fases que acontecem nessa casa de recuperação. A primeira fase é o acolhimento, a triagem, as avaliações e a desintoxicação. A segunda fase é a conscientização, o autoconhecimento e a autoaceitação. A terceira fase é o treinamento de habilidades sociais, reinserção social e fortalecimento de vínculos. A quarta fase é a construção do projeto de vida. Então, nessa fase, essa é uma das fases mais importantes desse tratamento, porque ao longo da internação, o residente ele já está, vamos dizer assim, com toda a parte neural, hormonal, regularizada, e nesse processo ele já tem a consciência, ele já tem a tomada de decisão para poder fazer um projeto de vida individual. Então, essa quarta fase, ela acontece mais no final, no último mês dessa internação, e é uma das fases mais importantes. A quinta fase é o pós-tratamento, que é uma fase também super importante. O que é esse pós-tratamento? É uma fase de acompanhamento do ex-residente e de sua família pós-alta. Porque muitas vezes, após, e na maioria das vezes acontece, quando tu recebe a alta e que tu vai para a inserção social e para o dia a dia e para as dificuldades que a sociedade te impõe, é que tu tem as recaídas. Então, é feito toda uma observação, tem todo um suporte da equipe, né, dessa casa, tanto para a família quanto para o ex-residente. Bom, as patologias do alcoolismo. A dependência alcoólica traz grandes problemas e consequências ao indivíduo, tanto física quanto psíquicas, que podem, na maioria das vezes, causar prejuízos no trabalho, na desorganização familiar, nos comportamentos agressivos, por exemplo, o homicídio, né? Muitas vezes a quebra da família, né? As brigas, toda a parte familiar também prejudica e acontece devido, né, a esse problema, os acidentes de trânsito, a exclusão social, entre outros. As doenças físicas consequentes do alcoolismo são de origem gastrointestinais, como úlceras, varizes esofágicas, gastrite e cirrose. Neuromusculares, como cãibras, formigamento e perda da força muscular. Ou cardiovasculares, como a hipertensão, além de impotência ou infertilidade. Os transtornos mentais, segundo a DSM-4, associados ao alcoolismo, são o delírio tremens, a demência, as perturbações psicopatológicas do humor, da ansiedade ou do sono, e a disfunção sexual. Bom, pessoal, então esse é o nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção de todos. Fiquem bem e ótima quarentena.